à noite. A noite é seu elemento. Eu ficava algum tempo alternando os olhos entre o copo e as ruas, mas ela não ousava passar. Então eu ia embora. A noite é seu elemento. As pedras do calçamento não guardavam o cheiro dos seus pés, mas eu sabia que ela vinha, porque a noite é seu elemento. Minha casa pulsava, portas e janelas, a cristaleira, o conhaque, e lá estavam seus olhos, sempre dois lumes queimando a treva. Bom, estamos aqui com o escritor Denilson Padilha Filho, que vai falar um pouco aqui sobre literatura e sobre o novo livro dele, que é uma novela intitulada Eram Olhos Enfeitados de Sol, não é isso? Denilson, queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, do que se trata, e como é que, enfim, apresentasse um pouco esse novo trabalho aí para os nossos leitores. Essa novela eu venho trabalhando nela, na verdade eu finalizei a primeira versão em 2014. Uhum. Eu até tenho afirmado que foi em 2015, mas eu retifiquei recentemente, eu finalizei a primeira versão em 2014. E aí, por conta de outros trabalhos, ela foi submetida só no final de outros trabalhos em literatura, fizeram com que a saída dela se atrasasse um pouco. Primeiro a submissão à editora ficou um pouco retardada e eu só fui submeter em 2015, aí pedi também para segurar mais, se ela ainda não havia sido avaliada e tal. Aí 2015, 2016 veio um outro livro meu, e aí pronto, a gente assinou no final de 2017, de 2016, e aí agora a gente está lançando, né? Uhum. Depois de muito trabalho, muito burilar em cima do texto, a gente lançou, né? Então está começando agora a trajetória do Eram Olhos Enfeitados de Sol, que é meu sexto livro solo, né? Assim, além de outras participações em antologia e tal, intercaladas aí com esses outros livros anteriores. É isso. Eram Olhos Enfeitados de Sol é a história o personagem protagonista, ele volta para a cidade onde ele nasceu e para herdar uma madeireira. O pai dele morreu e ele herda, depois ele não tem mais perspectiva nenhuma na cidade, já com filhos criados e criados à distância dele. Ele volta para assumir a madeireira do pai, a madeireira em falência, herda um sócio meio lunático também e tal. E aí vai vivendo, né, dia após dia com aquele desdém de falta de perspectiva, paralelo com uma pequena decepção de não estar mais encontrando a cidade que ele deixou, né, na adolescência e tal. Já não é mais a mesma. Talvez ele também já não seja mais o mesmo, né. Ninguém volta, na verdade quem volta é outro. Ele voltou uma outra pessoa e tal, encontra uma outra cidade. E é isso. Aí no desenrolar da história, que é dividida em 3 partes, a gente vai encontrar não só essa atmosfera de desdém, de falta de perspectiva dele, uma destilação constante de culpas, né, de reflexões, etc. Depois os olhos enfeitados de sol, depois a terceira parte da novela, que traz assim uma surpresa avassaladora e tal. Muito embora eu não seja não sou mais esse autor que persegue aquela grande virada, aquela grande reviravolta, porque realmente seria escravizante se a gente está sempre inventando alguma coisa que surpreendesse. A gente traz surpresas, mas assim, para além disso, a minha perseguição como escritor é trazer, reacender as indagações, né, que são indagações inadiáveis, digamos assim, de cada ser humano, né? Muito mais do que trazer respostas, né? Seria uma tarefa muito árdua, assim, de buscar respostas ou prometer respostas através da literatura, quando na verdade literatura é a reafirmação dessas perguntas que nos estruturam, né? Então a história é isso aí. 3 partes, né, que caracterizam um pouco a novela, falando um pouco assim da estrutura, mas com muito cuidado para a nossa conversa não ficar parecido com um workshop de teoria da literatura, de oficina de criação, mas a novela tem por característica a inserção de um elemento externo, né, que vai mudar toda a química, né,
da história, o que em roteiro de cinema a gente pode chamar de ponto de virada, mas nem todo ponto de virada é um elemento externo, que na novela a gente chama com expressão assim, que foi adotada pela literatura de Deus ex machina. Aquele elemento que você lança na história e vai transformá-la em uma outra coisa, né? Então é isso. Eram Olhos Enfeitados de Sol, tá aí, foi lançado pela Penalux, na editora de São Paulo. E vamos começar a percorrer aí, né? Por aí afora, por aí adentro. Apesar desse enredo que você esboçou um pouco pra gente, a novela, pelo que eu li, explora muito o fluxo de consciência, né? Que é basicamente aquele discurso que tenta meio que emular o fluxo de pensamentos mesmo do personagem. Como é que foi construir essa narrativa explorando muito, assim, a fundo esse discurso, essa técnica? É verdade. É uma narrativa em fluxo de consciência. Fluxo de consciência é um recurso narrativo que faz com que tudo aconteça dentro daquele âmbito do narrador, de modo que você não sabe, não é o caso dessa novela especificamente, mas assim, acontece muito no fluxo de consciência aquele pensamento em velocidade ser intercalado por falas também. Então as falas transbordam, né, e atropelam meros pensamentos. Mas não é o caso dessa novela. Ela é toda em pensamento mesmo, né? E dentro do pensamento tudo acontece, né? Há vamos dizer assim, uma necessidade dele de colocar tudo que se passou desde que ele voltou, mas assim, é possível também que ele volte de uma forma branda, superficial, porque senão ia ser uma digressão, e isso já ia transformar a novela num romance, então é de forma superficial ele falar um pouco também do passado, né? A imagem do menino na calçada, riscando boizinhos de giz, etc. Né? A saudade daquele tempo que se foi, a mãe que se foi muito cedo e tal, e ele foi para o mundo. Quer dizer, tudo isso. Então, o fluxo de consciência, esse recurso narrativo assim chamado, nos permite, né? Permite com que haja esse passeio muito fluido, né? Dentro de uma linha cronológica da vida do personagem, né? É totalmente em fluxo de consciência. A história é toda assim, né? Inclusive, ele remonta, através do fluxo de consciência, ele remonta alguns diálogos acontecidos entre ele e outros personagens, né? O tal sócio, por exemplo, aquela figura de poucas palavras, enigmático e tal. É isso aí. Você tem um trabalho muito vasto assim na poesia, né? Escreveu muitas poesias e a linguagem da novela ela é muito poética também, né? A gente percebe muitos recursos da linguagem poética. Essa intimidade com a poesia, né? Com esse gênero transborda, né? Para narrativa em prosa. Como é que foi essa transição assim da prosa para a poesia e como é que uma dialoga com a outra, né? No seu trabalho? Veja bem, eu gosto de escrever poesia, mas como mero exercício, eu não tenho nada publicado, né? Eu tenho muito medo de publicar poesia. Eu sou um escritor de prosa e uso a poesia como um exercício de reinvenção de sentidos da palavra, né? Justamente a poesia é como se fosse o suprassumo da literatura. Se você quer definir literatura em poucas palavras, não de forma técnica, mas dando exemplo, você dá um poema, né? Porque ele é a reinvenção da palavra, né? Eu costumo brincar, dizer que na literatura, a literatura é a onipotência da palavra, né? Tudo é possível dentro da literatura através da palavra, porque você reinventa os campos semânticos, né? Você recria campos semânticos em torno daquele velho signo, daquela velha palavra, que tem um sentido estancado em outro texto que não literário, mas quando vai para a literatura, ele ganha essa possibilidade de se reinventar, né? De reinventar o seu campo semântico, aquele signo antigo. Eu acho fundamental. Na verdade, eu costumo dizer assim, todas as histórias já foram contadas, né? Desde sempre. Se a gente pegar os 5 grandes temas universais, tudo que a gente já leu vai estar dentro deles, né?
e também na escala do tempo, na linha cronológica da história da humanidade, elas já foram contadas, desde das cavernas, né? E depois do teatro grego, da música, a morte, a existência ou não de Deus, a infância, a guerra, o amor. Esses temas universais já foram desdobrados, né, ao longo de toda a nossa história. Então, assim, nos resta apenas reinventar a forma como contar, né? Então, é justamente por isso que é inesgotável a literatura no sentido de exercício dessa dimensão estética, né? A gente só vai conseguir trazer o leitor, inquietar o leitor através da forma, através dessa dimensão estética. A gente contar a história de forma seca, ela já foi contada. Eu, por exemplo, não conheço ninguém, por exemplo, só fazer uma analogia aqui, eu não conheço ninguém que tenha chorado ao ler uma sinopse. Uhum. A história está ali, mas a forma não está ali. Ali você só tem um resumo, ninguém chora lendo uma sinopse. Ninguém se inquieta lendo uma sinopse. Uma sinopse não fica ecoando na cabeça da pessoa. O que fica ecoando é quando você absorve a obra em sua dimensão estética, né? E essa dimensão estética na literatura nada mais é do que a reinvenção da palavra. É a recriação da língua, né? Então é fundamental que a poesia esteja, que o texto em prosa esteja crivado de poesia, né? É por isso que eu gosto de soltar muito trecho, eu gosto muito dessa coisa de trecho, né? Nas redes sociais eu gosto de trabalhar muito trecho, porque assim, independente do que vem depois, mas a degustação daquele trabalho da palavra é perfeitamente possível quando você seleciona um trecho privado de poesia, de palavras escolhidas à pinça, né? Colocadas ali com todo cuidado e tal. É isso aí, é um trabalhozinho, né? Dá um trabalho a gente escolher cada palavra, né? Nesse sentido, eu gosto de dizer também que a literatura, na literatura, nenhuma palavra tem sinônimo. Porque naquele lugar ali, só cabe aquela palavra. No dicionário, você vai lá, joga aquela palavra, você vai encontrar 1000 sinônimos, mas eles não vão caber ali. Ali só cabe aquela, né? É um pouco isso aí. Porque só ela só a combinação dela com a palavra seguinte, ou com o trecho, ou com a expressão, só ela tem cabimento estético ali. Então, nesse sentido, na literatura não tem sinônimo, né? Cada palavra tem seu poder. Você tem quase aí 20 anos de carreira, não é isso? Começou em 99. Como é que foi a sua trajetória, assim? Como é que você avalia o início e agora o percurso e agora em 2017, né? O que mudou do Denison de quando começou e até hoje? E, claro, a relação disso com o meio literário, com o mercado, com a relação com o mundo também. Olha, Guilherme, em 99 eu lancei o meu primeiro livro solo. Tem livro número 0, o 0º, que nem entra nessa contagem, que foi uma coletânea. Eu comecei ganhando um prêmio nacional. O resultado desse prêmio nacional, por uma editora, Arte com Tempo, que nem existe mais, há muito já não existe, ela fez a antologia com os textos premiados, etc. Então, como era uma edição muito sofrível, digamos assim, eu conto como número 0. Aí depois veio um livro de conto meu, que foi através de em 99. Esse primeiro foi de um edital da Fundação Cultural, o Selo Letras. Então eu estreei pelo Selo Letras. Depois veio um romance, um livro de contos. Depois veio um romance em 2004. Depois eu dei uma parada, trabalhei um pouco com roteiro de cinema, enveredei pelo trajetória acadêmica, veio o mestrado. Aí depois, 2012, 11, 12, veio o Menelau e os Homens. E por aí, o Herói Está de Folga, um livro de conto, e por aí foi, né? Até agora. O que mudou, né? Sempre há uma necessidade gritante, para mim, de sempre mudar, de sempre
violar meus métodos anteriores, né? Muito embora a gente, do ponto de vista da dimensão narrativa, dimensão de conteúdo, de assunto, a gente recorre à memória, ao que a gente viu no mundo e tal. Isso vai alimentar a história, enriquecer a história, né? Em contrapartida, a gente vai precisar romper com o que a gente já fez anteriormente. Né? Então é uma fricção entre memória e desmemória. A minha criação literária se dá assim. Talvez um paradoxo, mas um paradoxo que a gente não pode, indispensável, a gente não pode cancelar essa fricção, essa relação entre memória e desmemória, né? A gente se livrar do livro anterior e criar sempre novas perspectivas através de novas percepções estéticas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? De 2008 para cá, eu senti assim uma grande abertura do ponto de vista para mim, né, como criador de literatura, uma grande abertura de percepção estética, né? Novas aquisições, digamos assim, eu pude ter nesse período aí de 2008 para cá, que aí eu comecei a preparar uma novela que entrou no Menelau e os Homens, chamada Calumbi, que já era um texto antigo. Eu percebi que ele só conseguiu crescer literariamente através de uma abertura, né? De uma aceitação de novos conceitos estéticos e tal, romper. Mas é sempre rompendo, né? A gente está sempre tentando romper. A gente não consegue romper com medo, com os nossos medos, com as nossas experiências enquanto ser humano, e elas naturalmente vêm, os medos, as experiências vêm para o que a gente cria. Tudo que a gente adquire como leitor também vem para a nossa criação, mas paralelo a isso, um rompimento eterno. A gente está sempre rompendo, né, e criando de novo, né, criando novos métodos assim, para a gente não, digamos, a gente não criar no leitor a ideia de que a gente está criando o prazer da repetição, né, que seria assim você confinar o leitor a um status de criança, naquela fase da repetição, né? Querer repetir o prazer. A gente nunca quer isso para o leitor. A gente quer inventar novos prazeres. Até prazer pela inquietação mesmo, pelo incômodo, né? Criar novos golpes, digamos assim, né? Golpes certeiros, mas golpes diferentes dos golpes anteriores. É isso aí. A gente estava falando ali, antes de começar a entrevista, sobre sua participação em algumas feiras, né, trânsito pelo interior para divulgar aí a nova novela que você está lançando agora. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, também avaliando como é que você avalia e lida com o mercado hoje em dia, né, o mercado literário, editorial, tanto nacional quanto o baiano, né, e também se você se considera um autor independente, assim, né, já que, enfim, tem lançado por editoras que são menores. Como é que você avalia esse mercado que a gente tem hoje em dia? Certo. Bom, vamos por partes, né? Vamos falar primeiro da circulação do livro através dos eventos literários, né? Apesar da afirmação cada vez maior das festas literárias, das FLIs, né? Eu percebi num período de 2016 para cá, um ano e meio, uma retração um pouco nessa profissionalização, né? Há na forma como as festas, claro, com exceções das grandes festas,
Mas houve assim até por questões orçamentárias e tal, eu pude perceber que nesse período tentou-se fazer de uma forma ou de outra, uma festa ou outra com redução de custos, o que é uma tristeza, né? Porque assim, a gente vai lançar o livro, mas o livro já é um trabalho. Você falar sobre literatura, falar de teoria da literatura de uma forma ali ao vivo para um grupo é um outro trabalho que requer preparação, né? Requereu preparação ao longo de uma vida, não é? Mas assim, eu acho que é uma fase, né? Eu acho que é uma fase. Foi uma reclamação, digamos assim, uma queixa que em 2009 foi encabeçada em nível nacional por Afonso Romano de Santana, que é justamente a remuneração do autor para ele falar, né? Você remunerar o espetáculo sobre literatura não tem nada a ver com o trabalho já feito em livro, que ele foi lançar, né? Fazer leitura pública, abrilhantar uma festa, isso tem um custo, né? Deve ter um custo previsto, né? Mas enfim, não tem muito do que reclamar, né? Assim, poderia ser melhor, mas realmente a gente está circulando, a gente quer circular, vai circular. Eu nunca vou deixar de circular. A gente pode circular menos ou mais, a depender do período, né? Sobre ser autor independente, eu já fui autor independente. Eu não sei exatamente o que diz. Quando eu achava, eu tinha assim, 99, 2004, por aí, nesse período, eu tinha até orgulho de dizer que eu era autor independente, mesmo dependendo de tudo. Né? É outro paradoxo, né? O autor dependente é aquele que depende de tudo. Né? Depende de um recurso que ficou de sair, depende de um designer, depende disso, depende de uma brodagem e tal. Isso é terrível, entendeu? Eu quis virar essa página lá atrás, em 2004, eu quis deixar isso para trás. Eu não tenho interesse em ser autor independente, não sou mais autor independente, publico desde 2011. Foi quando eu retomei, depois daquela parada de 2004 a 2011, aí, por causa de roteiro e meio acadêmico. Eu passei a assinar contrato, as editoras passaram a aceitar minha obra e falar, poxa, vou botar dinheiro aqui e tal, entendeu? A Casarão do Verbo, a Calango, a P55, agora a Penalux. Então é assim, eles distribuem, a Calango e a Casarão do Verbo, apesar de serem editoras desse escalão aí, digamos, do segundo escalão, do médio, de médio e pequeno porte, e muito jovens também, né, a Calango, a Casarão do Verbo, são editoras que distribuem normalmente nas redes de livrarias do Brasil, nas duas grandes, por exemplo, né, sem problema algum, entendeu? Então, assim, eu não, como autor, eu não tenho, eu posso dizer assim, seria até mais simpático eu dizer a você assim, que, poxa, autor independente sofre. Primeiro que eu não sou independente, né? Eu dependo de uma equipe dentro da editora que vai dizer como o livro vai ser. Claro Sim. que com o nosso diálogo, né? De diagramador, de capista, de dois editores, etc. Então eu não sou independente, eu dependo deles, né? O livro vai sair por causa deles. E também se for aprovado por eles, né? Mas assim, eu não tenho encontrado dificuldade. Eu sou assim, como escritor, eu sou um escritor realizado. Entendeu? Seria até mais simpático dizer que é muito difícil e tal, mas eu não vou fazer isso. Eu sou realizado, porque eu sou respeitado, minha editora me respeita, sabe? É importante que se diga isso. Talvez seja um discurso pouco esperado, né? Mas eu sou um autor que é respeitado por seus editores. Eu gosto muito da relação que eu tenho com meus editores, sabe? Aliás, todos eles, desde a Casarão, Calango, o pessoal da P55 também, e agora a Penalux, então eu não tenho o que me queixar nesse sentido, sabe? Às vezes demora, porque há um cronograma de publicação e tal, mas isso também não é problema não, porque meu trabalho está sendo feito, a gente está escrevendo todo dia, entendeu? É isso aí. As dificuldades estão aí para todo mundo, né? E ninguém nunca disse que ia ser fácil. Né? Então, nesse sentido, sou realizado. Talvez por ser realizado agora, por estar sendo, né, por ter essa realização, é que eu desconfio que há algo mais a ser conquistado.
né? Quer dizer, se eu estou vivo e estou realizado, ou eu vou morrer daqui a pouco, quando sair do estúdio, ou então tem alguma coisa para eu descobrir melhor, né? Então a busca é eterna. É por aí. Outro dia eu li um artigo de um escritor daqui de Salvador, no jornal local, dizendo que houve um recrudescimento assim, no mercado editorial baiano, em termos de editoras, que algumas fecharam e a gente não tem mais o fluxo de publicação que a gente talvez tivesse antigamente. Eu queria saber de você se você concorda com isso, como é que você avalia essa publicação que a gente tem e qual a sua relação com o meio literário local, assim, com os outros autores, com seus colegas aí que também escrevem, também estão publicando? Bom, eu acho que essa retração de mercado aconteceu e ela se refletiu em todos os âmbitos, em todos os setores. Mas eu sempre gosto de esperar e fico repetindo quase que como um mantra que isso vai passar, sabe? Tá tudo um pouco estranho, tá um momento um pouco tenebroso, mas eu acredito que isso vai passar, né? E as editoras vão sobreviver a isso, né? Porque apesar de ter muito caminho pela frente, mas a gente já está no caminho, né? Então não dá para você achar que é no meio do caminho com uma reta infinita pela frente, você achar que é só até ali que você deve ir. Então eu acho que isso vai se contornar, vai passar sim. Nos últimos 7, 8 anos houve um crescimento e também um crescimento grande de editoras na Bahia, né? Algumas se retraíram, estão se segurando um pouco, colocaram seus cintos de segurança para aguardar turbulência, etc. Mas elas estão aí, elas existem, né? Sobre o meio literário, amigos de muitos anos, de muito tempo e tal, alguns mais prediletos do que outros, né? Não só, aí eu já estou falando também predileção do que fazem, né? E um respeito tremendo, assim, uma troca de impressões quase, eu não vou dizer diária, mas assim semanal, né, entre eles e entre o que eles fazem e o que eu faço, a gente está sempre mostrando, né? A cena literária baiana existe há muito tempo e não estou falando nem de João Baldo, nem de Jorge Amado, não estou falando desses eternos que nos deixaram obras valiosíssimas. Nem estou falando deles, estou falando das gerações mesmo, geração 80, a geração 90, na qual eu me insiro, né, da qual eu faço parte. Não para de produzir e há uma diversidade tremenda, né? Essa fragmentação de estilos, essa diversidade estética e até dentro dos gêneros também, né? Não só dentro de cada gênero, mas assim a variedade de gêneros. Você tem gente produzindo de tudo aqui na Bahia, né? Eu sinto que há uma defasagem do leitor baiano em relação à cena literária baiana, né? Tanto que quando a gente vai dar uma entrevista, você nem fez isso, eu achei até bacana, né? Mas assim, como se a gente estivesse chegando naquele momento e a gente, pô, o que você está fazendo, o que faz, quem é você e tal, não sei o que, sabe? É bom que se diga que a gente está aí há muito tempo, quem precisa correr atrás para conhecer a literatura baiana, não é a literatura que precisa começar a ser feita, ela já está sendo feita. É o leitor baiano que precisa chegar junto, né? Ou não precisa também, né? Mas que saiba pelo menos que ela existe. Existe. E assim, o movimento é muito dinâmico também, né? A gente publica para fora, por fora, é lido fora. O baiano é muito lido fora da Bahia e publicado por fora da Bahia, né? Como é meu caso agora, pela Penalux, que acendeu um holofote para autores daqui da Bahia, não por acaso, né? Ela tem uma atenção especial voltada para alguns autores daqui da Bahia. E eu sou um deles, né? Estou saindo por eles agora. É isso, estamos aí, né? A cena continua acontecendo, a gente tentando fazer melhor e seguir, né? E aprender com os que vieram antes, né? Os autores que legitimam
pra gente essa condição de ser escritor, né? Eu só sou escritor porque Sam Shepard foi escritor. E eu sou leitor dele, né? Eterno. Mesmo que já tenha lido tudo dele, eu continuo lendo tudo dele, né? De John Fante, de Arriaga, os argentinos também, Roberto Alt, quem quer que seja, né? Eles pavimentaram pra gente e a gente continua. Não é à toa, a gente continua aprendendo para poder seguir fazer melhor, esmerilhar a nossa obra, né? A próxima. É isso aí. Denis, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa e desejar sucesso aí mais sucesso, né, para o seu trabalho e para essa nova empreitada, essa nova novela. Legal, Guilherme. Eu agradeço estar aqui com você, conversando, esse espaço, né, que a gente não precisou falar correndo. E é uma maravilha, né? Agradável demais estar aqui conversando com você. Você é um cara sensível e atento ao que a gente tem para falar. Eram Olhos Enfeitados de Sol, é o livro que está chegando, está aqui ele, edição de bolso praticamente, pela Penalux, uma novelinha. E espero percorrer, espero que as pessoas leiam, se emocionem, se inquietem, desfrutem de tudo que a gente traz aqui na novela. Obrigado. É isso aí, obrigado.